Graça e paz. Eu quero compartilhar a palavra de Deus que está em Juízes, livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30 ao 35, fala sobre Jefté e a filha dele. Jefté era um guerreiro valente, o qual ele ofereceu um voto que sacrificaria a primeira pessoa que saísse da casa dele ao encontro, se ele ganhasse a vitória. Então, o relato de Juízes, capítulo 11, sobre Jefté e a filha dele, é uma das passagens mais solenes e perturbadoras do Antigo Testamento. Não porque Deus exija sacrifícios humanos, senão porque revela até onde pode chegar uma fé mal orientada, né, pela impulsividade, pessoas impulsivas, e pela ignorância espiritual. Jefté, como nós vemos no texto do capítulo 11, antes da batalha, ele fez um voto muito apresurado, né? Ele promete oferecer a Deus a primeira pessoa que saísse da casa dele, né? Se ele obtivesse a vitória desta guerra. O texto mostra que o problema aqui não foi a gratidão a Deus, senão a ligeireza com a qual ele falou diante de Deus. Então, podemos ver de uma perspectiva teológica, o voto de Jefté não nasce da confiança no caráter de Deus, senão daquela intenção de assegurar o favor, né? Ele queria assegurar o favor divino mediante um compromisso totalmente externo, sem discernimento. Então, isso nos reflete, na verdade, uma mistura, né? Uma mistura com práticas e mentalidade pagã daquela época, pois naquela época era comum esse tipo de atitudes, né? De práticas, onde se acreditava que enquanto maior era o sacrifício, né? O voto, maior seria a bênção. Então era uma forma de segurar a bênção que as pessoas pediam aos deuses pagãos daquela época. Porém, sem embargo, a lei já tinha condenado explicitamente os sacrifícios humanos, lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 31. Então, Jefté, ele conhecia Deus. Jefté, ele conhecia Deus o suficientemente como para invocá-lo e falar com ele. Mas parece que ele não conhecia o suficiente, né, como para ter discernido a vontade de Deus. Então, o texto aqui, ele não apresenta, o texto não apresenta o sacrifício como aprovação divina desses sacrifícios humanos, senão o texto está apresentando aqui uma tragédia causada por uma decisão imprudente. Isso é o nome dessa atitude de Jefté, uma decisão imprudente, um voto imprudente, sem discernimento. Então, a filha de Jefté passa a ser vítima, uma vítima, né, do erro espiritual do pai dela. E mostra assim, né, que as decisões impulsivas nunca vão afetar somente a quem toma essas decisões
de forma fora de si, sem discernimento. Quer dizer que a fé sem conhecimento espiritual, pode produzir consequências devastadoras, ainda né, que a intenção pareça piedosa. Ela produz consequências terríveis. Mesmo que essa intenção sua, o voto, pareça algo bom, algo bonito, algo muito piedoso. E para nós cristãos hoje, o que podemos dizer? Esta passagem é uma advertência urgente para todos nós hoje. Promessas feitas em momentos emocionais, ou melhor dizendo, promessas, votos que são feitos em momentos emotivos, né? Seriam votos sem discernimento. Seriam decisões espirituais sem consulta bíblica, nem conselho sábio, porque podem trazer muita dor innecessária. Quando a gente faz um voto nesses momentos de vulnerabilidade, quando estamos em um momento emotivo, de muita tristeza, desespero, preocupação, não podemos fazer votos nesses momentos, né? Porque podem ser votos emocionais, votos sem discernimento, votos impulsados, né? Por esse momento difícil. E seriam votos sem consulta bíblica, nem conselho espiritual, conselho sábio, e poderia trazer innecessariamente muita dor. Então, Deus, ele não demanda compromissos irreflexivos quando são feitos em momentos assim. Deus não exige compromissos irreflexivos, senão ele pede obediência informada e corações rendidos a ele. Juízes capítulo 11, então, nos lembra hoje que falar de forma ligeira ou com ligeireza diante de Deus pode custar muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Pode ter certeza. E que uma espiritualidade madura, quando verdadeiramente somos maduros espiritualmente, primeiro nós pensamos antes de prometer algo. Uma espiritualidade madura, ela discerne primeiro antes de agir. Porque de outra forma, as nossas decisões precipitadas podem nos levar a uma dor, a um sofrimento innecessário. E muitas vezes nós queremos segurar as bênçãos de Deus, achando que oferecendo, fazendo coisas mirabolantes, vamos tocar o coração de Deus. Mas não. O coração de Deus não é tocado por voto, por coisas materiais. O coração de Deus é movido pelo nosso coração, pela nossa obediência, pela nossa entrega, pela nossa confiança nele. Não precisamos nós tratar de surpreender a Deus com o que nós podemos fazer ou oferecer para ele ser surpreendido, né? Motivado a nos dar aquilo que nós queremos. Isso se chama barganha, isso se chama negócio. E com Deus não se negocia. Deus, ele é misericordioso, ele é gracioso. Amém? Se discerna antes de fazer isso. Deus os abençoe, fique com essa palavra, medite nessa palavra. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Deus os abençoe.